O Fala Saúde de hoje é sobre puberdade feminina. Como é e a partir de que idade ela começa? Quem responde a sua pergunta aí de casa é a médica ginecologista Ana Paula Fonseca, que já está aqui com a gente no telão. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Priscila, tudo bem? Obrigada mais uma vez pelo convite. Obrigada pela presença aqui. Olha, a Bianca Gomes, ela mandou uma pergunta para a gente. Ela quer saber com quantos anos a puberdade feminina começa. A filha tem 8 anos, já apresenta espinhas e também sente umas dores como se fosse uma cólica. Na verdade, a puberdade é uma fase de transição ali da fase da infância para a fase adulta e, de fato, o ideal é que seja a partir dos 8 anos de idade. As mudanças começarem a acontecer, né? E que mudanças são essas? Na verdade, começa uma série delas, né? Começa o desenvolvimento, às vezes, do broto mamário, aparecimento de pelos, sejam eles axilares, pubianos. Um dos eventos, meio que um marco social ali da mulher, é o evento da menstruação, né? Da menarca, que é a primeira menstruação. O estirão, que é o crescimento mais acelerado. Então, todos são eventos que fazem parte desse processo. E a partir do momento em que começa essa mudança no corpo, quanto tempo tem para a primeira menstruação? Ou muda muito de mulher para mulher? Isso pode variar de paciente para paciente, mas geralmente a partir do início do aparecimento ali do broto mamário, 2 anos, 2 anos e meio, a gente espera que a menstruação aconteça. A Suzana Matos de Marituba tem uma pergunta também sobre a puberdade feminina. O atraso ou a precocidade, né, podem causar ou influenciar no aparecimento da endometriose? Tem relação? Não necessariamente. A endometriose, na verdade, quanto mais cedo a menina menstrua e quanto mais tarde ela demora para parar de menstruar, ela fica muito mais tempo exposta aos hormônios. E isso pode estimular aí, algumas outras doenças, dentre elas a endometriose. Mas aí isso varia de pessoa para pessoa também. Vamos agora para a hashtag Você no JL1. Quem está perguntando aqui, marcou na rede social, foi a Josiane Cardoso. Boa tarde, Josiane. Qual a idade que pode se dizer que entrou na puberdade muito cedo? Qual a idade ideal e o que fazer, né, quando acontece? Minha sobrinha menstruou semanas antes de completar 9 anos. Isso pode ser algo ruim? Na verdade, assim, geralmente a gente considera como puberdade precoce aquelas pacientes que acabam entrando na puberdade antes dos 8 anos de idade. Mas vale a pena lembrar que a puberdade não significa a menstruação em si. A menstruação é só um evento. Então, se essa menina já começa a apresentar desenvolvimento de broto mamário, aparecimento dos pelos antes dos 8 anos, tem que ficar atenta sim. E a pergunta aqui que chegou é: o que fazer para evitar a puberdade precoce nas meninas e se a alimentação tem alguma influência nessa antecipação? Sim, na verdade pode sim. Às vezes a alimentação rica em soja, por exemplo, a gente está hoje em dia muito mais exposto aos estímulos hormonais. O histórico familiar também às vezes pode ser levado em consideração. Então é super importante que essa menina esteja em acompanhamento médico para que seja identificado, porque se identificado precocemente qualquer indício de que ela venha menstruar antes da época, o médico consegue fazer um controle e deixar isso um pouquinho mais para frente. E que tipo de acompanhamento é esse e o tratamento? Na verdade, assim, o acompanhamento é super importante, fazer uma consulta na puberdade. Quando a menina começa a ter os sinais de mudança no corpo, vale a pena procurar o profissional, o ginecologista, que consiga avaliar de fato se esse desenvolvimento está se dando da forma mais adequada possível. Caso ele identifique qualquer alteração, às vezes é necessário entrar com tratamentos hormonais para a gente conseguir levar um pouquinho mais para diante, se necessário. A gente volta daqui a pouco. Essa foi só a primeira parte da nossa entrevista do Fala Saúde de hoje. O assunto puberdade precoce. Daqui a pouco a gente volta então com a médica ginecologista, a doutora Ana Paula Fonseca. Até já, doutora. Até. E você aí de casa, claro que pode continuar mandando perguntas, 3213-1108, 3213-1109. Também participe no WhatsApp 999430001. Tem a hashtag Você no JL1. Você manda a sua pergunta, informe seu nome e já já tem mais Fala Saúde para você. Saúde de volta, a puberdade feminina é o assunto, com a médica ginecologista Ana Paula Fonseca. Tem uma pergunta aqui, muita gente, na verdade, perguntando sobre, por exemplo, caroço no seio da menina, né? Tem 6 anos aqui também, a sudorese já nas axilas. Isso são características dessa puberdade? Pode ser sim, na verdade, essa sudorese mais acentuada, com odor mais acentuado, o desenvolvimento do broto mamário abaixo dos 8 anos merece uma avaliação. Temos hashtag Você no JL1 aqui na tela, vamos dar uma lida? Aline, sobre a puberdade feminina, qual a idade ela pode ser considerada tardia? E é normal os seios não crescerem depois dos 2 primeiros anos da puberdade?
Na verdade, isso assim, até os 14 anos, dos 8 aos 14, a depender se essa menina já desenvolveu esses caracteres sexuais secundários, a gente pode esperar essa menstruação ali até os 16. Se ela chegou ali por volta dos 13, mas sem os caracteres sexuais, que seriam esse desenvolvimento dos pelos, do broto mamário, ela já merece uma avaliação antes. Existe alguma alteração no comportamento da mulher no início da puberdade? O Alexandre de Curuçá está perguntando. Na verdade, a gente tem que entender que a puberdade é não só uma transformação física, mas uma transformação emocional, né? A menina está passando por um processo de transformação, que dorme de um jeito e acorda de outro, a visão que ela tem de mundo, a visão que o mundo tem dela. Então, com certeza, as alterações emocionais, além dos estímulos hormonais, podem estar influenciando, sim. Mais uma hashtag você no JL1 aqui na tela para a gente ver. Michele Amaral, minha sobrinha fez 18 anos, até hoje não menstruou. O que pode ser? 18 anos. É uma puberdade tardia. A gente tem os extremos, né? A puberdade precoce e a puberdade tardia. E ela precisa de uma avaliação para investigar a causa, para poder definir o tratamento e estimulá-la de alguma maneira. Tá certo. Muito obrigada, doutora. Boa tarde. Obrigada. Boa tarde, Priscila. Obrigada pelo convite mais uma vez. Obrigada.